Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com os barraqueiros do Mineirão, o Hernani, a Selma, o Cirilo, que trabalhavam há muito tempo ao redor do estádio e vão aqui contar um pouco da história do que aconteceu e o que está acontecendo por lá. E aí Selma, como é que é a sua história lá no Mineirão? Quando você começou a trabalhar lá? Bom, quando eu comecei a trabalhar lá, minha história foi muito boa, né? Eu cheguei lá com 12 anos de idade, saí com 35 anos. Foi muito bom. Pena que agora não é bom mais, né? Porque o Mineirão não é mais o mesmo, virou um elefante branco, né? Só para rico agora. E eu fiquei desempregada, né? Com a Copa vindo aqui para o Brasil, principalmente para Belo Horizonte. Perdi meu local de trabalho, assim como meus companheiros e companheiras, né? Ficamos todos desempregados. A gente, para poder estar trabalhando hoje, a gente tem que ficar buscando os eventos, coisa que a gente não tem conseguido, porque os eventos são muito caros. Eu não tenho condição de pagar, e nem meus companheiros, nem minhas companheiras. Então, para nós ficou bem difícil, não é mesmo, Cirilo? Como é que foi? Muito difícil, coloca difícil nisso. O que acontece? Os eventos estão todos terceirizados e a gente não consegue, né? Porque é o maior lance. Então os pontos são muito caros e acaba a gente ficando sem serviço. A terceirização garante o lucro da empresa e a precarização do trabalho, porque a economia solidária, as famílias que trabalham ficam de fora, né? Exatamente. Só gente que eles contratam, né? Sim, claro. Mas, Hernani, como é que foi a luta lá da Baen a partir de 2010, quando começou a fechar o Mineirão, né? Como começou não, né? Quando terminou. Bom, oi pessoal, né? Vou contar um pouco da minha história no entorno do Mineirão, como que eu cheguei no Mineirão, né? Atualizar aqui a questão dos barraqueiros do Mineirão. Bom, eu cheguei no entorno do Mineirão por volta dos meados, início dos anos 80, né? E trabalhei por ali por quase 35 anos, né? Então, ali eu sustentei minha família, criei meus filhos estudaram um pouco através do dinheiro retirado daquela pequena receita ali no entorno do Mineirão. Ficar bem claro para as pessoas que ali não era uma grande receita, atendia a todos os barraqueiros ali, né? E mais os outros ambulantes que trabalhavam próximo dos portões ali. Então o Mineirão foi uma grande fonte de renda, não só para os barraqueiros do Mineirão, mas para a maioria dos ambulantes da cidade, muitos vendedores ambulantes da cidade que estudaram os filhos, ganharam o seu sustento ali no entorno do Mineirão. Então para nós foi um grande, eu acho mesmo para o Estado, foi a vinda da Copa para cá nessas condições, com a votação da Lei Geral da Copa, trouxe esses transtornos para os vendedores ambulantes, retirou a possibilidade deles tá adquirindo a renda para sustentar suas famílias, né, a receita que eles tinham ali. Então foi muito ruim para nós. E também o lado bom da coisa foi que o contato com essas várias gerações de torcedores, temos muitos amigos do Mineirão, são várias famílias, pessoas que estão nos assistindo agora que lembram do início nosso lá no entorno do Mineirão. E isso não foi só comigo, foram com várias pessoas da cidade, né, que trabalhavam ali. As 96 famílias, né? Isso. Hernani, e como é que era organizado? Porque a gente tem que explicar também que os barraqueiros ali eram legalizados, né? Vocês pagavam uma taxa, inclusive. Como é que era isso? Pagávamos. Bom, eles foram organizados ali pela prefeitura. Bom, não é bem assim, deixa eu repetir minha fala aqui. Eles foram chegando aos poucos para o entorno do Mineirão, antes mesmo de construir o estádio, né? Para ver que é muito tempo de barraqueiros no entorno do Mineirão. Quando estavam fazendo as fundações para o estádio, os barraqueiros chegaram por ali vendendo aquela farofa socada a carne de sol com farinha socada no pilão. Depois que vem feijão tropeiro, vem as frutas, vem a pipoca e vem os outros tipos de alimentos vendidos no entorno do Mineirão, as outras atividades de trabalho no entorno do Mineirão. Nessa época era para os funcionários que trabalhavam nas obras. Na fundação. Então, quer dizer, ali era um pasto, né? Ainda era uma área ali que foi, né, cedido primeiro, o Estado adquiriu, né? O Estado adquiriu ali através de Era um terreno federal, né? Era um terreno particular. Depois o Estado ganhou aquilo ali, o FMG pediu para fazer todo aquele complexo todo, o CEL, o FMG, CPOR do Exército, tudo ali, campos do FMG. Quando foi criar isso na década de 50, quando foi criar o Mineirão, na década de 60, o Estado pede aquele espaço de volta. Aí o Estado fez essa concordata com a FMG, que é uma coisa estranha até hoje, essa documentação, né? Hoje tem uma Minas Arena, tem lá um consórcio, que a gente nem sabe como é que foi feita essa documentação, como
Você não consegue ligar a luz da sua casa se você estiver num terreno irregular. Mas o Estado conseguiu adquirir uma cifra enorme de valores pelo BNDES, conseguiu uma legalidade, nós não sabemos como, para poder fazer essa parceria pública-privada, que afetou uma situação que acontecia ali, que era de geração de renda, que vários trabalhadores trabalhavam ali, gerando renda, né? A renda subdividia, não ia para um bolso só. Hoje você vê lá, o torcedor não é atendido, os trabalhadores não são atendidos, são perseguidos, então aquilo ali foi um colapso. Foi um dos maiores erros que a administração pública praticou até hoje. Ainda tem um negócio sério também, que quando tira os barraqueiros de lá, o estádio começa a funcionar sem nenhuma barraca ao redor, virou um caos no bairro todo, com o pessoal fazendo churrasco, né, usando a rua de banheiro, porque também não tem banheiro na área externa do Mineirão, né? Não. Claro. Além de não ter ambulante e tal. Mas aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque eu acho que é muito bonito até as pessoas conhecerem, porque desde 2010 que os barraqueiros estão sem trabalhar lá, mas eles não estão parados não. Eles já fizeram diversas ações pelas cidades, atos, manifestações, audiências públicas, ocupações. Onde vocês já ocuparam, senhor? Nós ocupamos a regional da Pampulha. Aonde mais? Secretaria de Serviço Urbano. Secretaria de Serviço Urbano. O que mais? Prefeitura, Assembleia Legislativa. a Assembleia, a Câmara. A gente tá rindo assim, gente, mas não é de alegria, não, é de tristeza mesmo, viu? Porque é uma vergonha, a gente tá rindo numa situação dessa, né? Porque a gente sofreu muito com esse impacto da Copa que veio pra cá e tá sofrendo até agora. Porque ela já foi, mas a gente continua desempregado. A gente ainda não voltou a trabalhar no entorno do Mineirão. Porque aquelas pessoas que estão trabalhando ali através da licitação de maior preço por oferta. Quer dizer, se a gente está desempregado desde quando a Copa veio e ela foi, como que a gente poderia entrar numa licitação? Jamais. E também como é que você deixa de fora trabalhadores que foram para ali, mesmo antes do estádio ser construído, que tem um vínculo muito forte com os torcedores. Que os torcedores que são as pessoas principais ali do estádio, né, que frequentam ali, são os torcedores que devem ser atendidos primeiro. E os barraqueiros têm grandes laços com essas torcidas, várias gerações de torcedores. Então isso aqui, o caso do nosso, às vezes nós estamos debochando, às vezes a gente faz até dá uma risadinha, mas de repúdio à má administração pública, Justamente. a péssima administração pública. Então, Porque sentamos até na mesa, né? O Bahia sentou na mesa com o governador, né? com o secretário, que ele garantiu pra gente que após o retorno da Feira do Mineirinho, o próximo seria o quê? Os barraqueiros do entorno do Mineirão. Isso não aconteceu. Não é verdade? Isso não aconteceu com a gente. O que acontece, que eu acho que é uma coisa importante lembrar. O prefeito fala que os barraqueiros queriam um benefício, né? Queriam uma vantagem, quando a gente questiona o edital pelo melhor preço. Ele fala que tem uma lei federal que diz isso. Realmente existe a lei. Mas o melhor preço, o preço mais alto, ele não precisa ser critério único. Pode ser o melhor preço para a economia solidária, ou para famílias, ou para microempreendedor individual, ou para as pessoas que já estavam lá há mais tempo, elas terem também algum critério. Então, assim, pode ter vários critérios numa licitação que não é apenas o melhor preço. Né, Nana? E lembrando disso também, Fidel, para as pessoas ficarem bem esclarecidas, que todos os órgãos competentes aprovaram o retorno dos barraqueiros para o entorno do Mineirão sem a necessidade de licitação. Mas pela pirraça da administração pública, da péssima administração, né? É a pior administração que eu já vi até hoje. Em Belo Horizonte que foi. O Ministério Público, o estudo sobre os barraqueiros do Mineirão foi elaborado pela Universidade Federal, a Faculdade de Direito. Os barraqueiros foram temas de um seminário internacional, onde teve lá sentado à mesa representante da Universidade de Coimbra, o Centro Social de Coimbra, que é especialista nessa questão de identificar grupos, né? Grupos específicos de um lugar, de uma cidade, quilombolas, né? Nesse sentido, os barraqueiros do Mineirão foram identificados como um grande vínculo, uma grande necessidade que teria de retorná-los para lá, para a cidade não perder uma parte da sua história. Resumindo, os barraqueiros do Mineirão fazem parte da história do gigante da Pampulha, isso é inegável. Não, e aí vem aquela contradição que a gente estava falando outro dia, né? A gente estava até rindo, porque querem fazer agora a Pampulha patrimônio da humanidade, mas não respeitam os trabalhadores que estão lá desde a década de 60. Então é um grande contrassenso, né? Dizem que é maravilha sobre a lagoa, sobre o conjunto arquitetônico, mas as pessoas que trabalhavam ali no entorno são simplesmente retiradas à força, né, de um lugar onde elas trabalhavam tradicional há muitos anos. Né? Claro, Fidelis. Então, para as pessoas raciocinarem bem, olha que contraste, olha que grande contradição.
né? Nós estávamos aguardando até ontem, porque hoje faz um dia que a Pampulha foi reconhecida como Patrimônio da Humanidade. Nós aguardamos o tombamento da Pampulha, enquanto nós aguardamos o tombamento da Pampulha como Patrimônio da Humanidade, essa administração aqui, porque isso não é mérito nenhum para essa administração, para nenhum dos três poderes, o mérito desse reconhecimento, né, que está lá no pincel, está lá nos traços do Oscar Niemeyer, está na grande competência do Juscelino Kubitschek, quando ele chamou esse grande arquiteto para vir aqui para fazer essas coisas maravilhosas, que chama a atenção do mundo. Mas a administração pública, não só do Márcio Lacerda, não, as anteriores também. A lagoa é uma vergonha, a sujeira que está lá, a população deve acompanhar, próximo daquela igrejinha, aquelas construções tão próximas ali naquela praça, aquele ali é um banheiro a céu aberto, uma coisa imunda, tem coisas lá assim absurdas naquele lugar ali que nós já denunciamos. Então, a lagoa, eu conheço bastante a Lagoa da Pampulha, né? Eu sou atleta de atletismo, eu treino 2 vezes na semana por mais de 20 anos no entorno da Lagoa da Pampulha. Aquilo ali, o que foi gasto na Lagoa da Pampulha para desassorear ela, dava para construir 2 hidrelétricas, sem dúvida alguma. Pois é, o caso é sério, né? Lá eu lembrei quando você estava falando aí, Hernan, né, que na pracinha que eles reformaram lá, né, que inclusive fizeram uma reforma lá, né, meio problemática, tem um banheiro, mas ele tem que ficar fechado. Belo Horizonte parece que tem uma coisa que não pode ter banheiro nas praças, né? Nenhuma praça tem, né? Imagina as pessoas que vão lá, os turistas que vão lá, não tem um lugar para eles usarem um banheiro, né? Justamente. É um absurdo. Nem comércio tem, né? Quanto mais banheiro. Aqui, né? Mas vamos voltando para os barraqueiros. O que nós queremos, Cirilo? O que nós queremos? Vamos pensar. O nosso retorno para a esplanada do Mineirão. O que mais? Então, nós queremos o retorno dos barraqueiros tradicionais do Mineirão para a esplanada do Mineirão. Que é o local nosso direito. Que é o local de onde eles saíram. Os barraqueiros fazem parte da história do Mineirão, do Gigante da Pampulha. Os barraqueiros têm grande vínculo com os torcedores. Os barraqueiros tiveram seus direitos violados, direito ao trabalho. Eu acho que as próximas administrações devem pensar nisso, levar como tema para suas campanhas, que os barraqueiros precisam se retornar ao entorno do Mineirão para que seja ali, que as pessoas possam ter o contato com aquelas famílias ali que vendiam o seu feijão tropeiro, que iniciou com o feijão tropeiro, que iniciou com aquele comércio, viu todas as gerações de torcedores ali, então eles têm o direito, o torcedor tem o direito de ter os barraqueiros tradicionais de volta ao entorno do Mineirão. Exatamente, é um direito não só dos barraqueiros, mas das pessoas também que consumiam lá, que gostavam de chegar um pouco mais cedo antes do jogo para tomar uma cerveja, comer um tropeiro, conversar um pouco, né, e tal. E no final dos jogos também, eu mesmo já fiz isso diversas vezes, então é um direito nosso, né, que tem que ser respeitado. E também, aproveitando já que nós abrimos o assunto todo, nós queremos também uma CPI do Minas Arena, que nós estamos vendo aí que eles estão escondendo o lucro, porque no contrato, o Estado de Minas Gerais, ele garante o lucro. Então, se a Minas Arena por mês ganha menos de um determinado valor, que agora eu não estou bem certo, mas acho que 3 milhões, alguma coisa assim, o governo do Estado tem que completar a diferença. E já descobriram que em vários momentos esse valor foi atingido, a Minas Arena disse que não, e o governo do Estado teve que completar com um valor ilegal. Mas isso é papo para um outro vídeo. Agora, nós temos que concentrar numa coisa. É popular! É tradição! Volta tropeirão! É popular! É tradição! Volta tropeirão! É popular! É tradição! Volta tropeirão! Obrigado, pessoal! Obrigado, valeu! Estamos aí de volta, nós encontramos lá.